Quando eles tiverem esse medo de ofertar o alumínio e o vidro de qualidade para o cliente, lembre o seguinte: o cara da louças não tem medo, ele vende um vaso sanitário por 25 mil. Eu ia falar. O metais vende um chuveiro por 15, por Um 20. lustre. Um lustre 40, 50 mil. Um sofá 30, 40 O mil. porcelanato que ele botou lá, quantos que é o metro? Exatamente. Ninguém economizou nesse momento e todos da sua área souberam especificar e deixar na mão do cliente. Olha, eu tenho esse aqui que custa 10 e esse custa 50. E o cliente, muitas vezes, pelo ego, fala, não, eu quero de 50. E por que a gente ainda não está fazendo isso? Porque nós temos produto para isso. Nós temos vidros de qualidade, esquadrias de alumínio de qualidade, vidros hoje que vai desde um vidro serigrafado, visitei tua fábrica hoje, um serigrafado, um de controle solar, nós temos o vidro lá duplo, triplo, quatro, nós temos inúmeras possibilidades para atender toda a exigência. A gente só tem que aprender o seguinte, tem cliente para pagar, tem cliente que quer o produto, só nós temos que ofertar. Estamos mais uma vez aqui para mais um podcast da Personal Talk. E nós estamos aqui com uma pessoa que eu conhecia há 2 anos atrás. Porra, para mim é o cara, né? Ele que é especialista atualmente, é experiente em esquadria e alumínio e vidro, com mais de 30 anos de atuação, né? Ele é técnico em esquadria de alumínio, projetista de sistema de esquadrias de alto padrão, né? É fundador e instrutor da renomada Escola Central do Vidraceiro e Serralheiro, é embaixador da FESQUA, né? E esse cara, né? Todo mundo conhece, Ricardo Câmara. Obrigado, Ricardo, por ter aceitado o meu convite para a gente ter esse bate-papo aqui, né? Realmente é o nosso bate-papo aí do vidraceiro, do cara da esquadria, e é esse papo que nós vamos ter aqui. Com Obrigado certeza. aí por aceitar o meu convite. Ô, Samir, obrigado. Eu que fico honrado aí por esse convite. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. E hoje tive a oportunidade também de conhecer a empresa também, que para mim foi uma surpresa muito grande, a organização. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande. Bom, legal. Então é isso. Gente, Ricardo, eu tô no vidro tá fazendo 32 anos esse ano, né? Personal, né? Faz 32 anos e eu tô no vidro, foi eu que fundei a empresa. E eu via que lá no começo, né, tinha vidraçaria, realmente era vidraçaria, só trabalhava com vidro, né? E a gente preparava o vidro, chegava na obra, já a esquadria estava pronta, o quadro de alumínio estava lá e você só ia instalar o vidro. Isso hoje mudou, né? Isso hoje, vidro e alumínio já estão juntos. Você já não fala só que é vidraçaria, né? É solução em vidro, é esquadria de vidros, e é nessa linha, né, Ricardo? É isso mesmo, Samir. E assim, eu fico até feliz por essa evolução do vidro, né? E a migração do vidraceiro para o serralheiro, serralheiro vidraceiro. Porque o que acontece? Foi uma coisa que não tinha para onde fugir, né? Porque é difícil hoje você fazer um vidro e não fazer a esquadria e vice-versa. Então a gente teve essa evolução desses dois mercados e a esquadria ela puxou também muita coisa, ela trouxe muita coisa boa, né? A esquadria nesse momento aí dessa mudança do vidro, porque o vidro, quando a gente fala do vidro temperado e do vidro laminado, tem algumas suas aplicações específicas. A esquadria é interessante porque ela trabalha com os dois. Ela trabalha com os três, na verdade. Ela trabalha com comum, ela com temperado, com laminado. Então, assim, a gente consegue, na esquadria, trazer toda a nossa carteira de vidro. E o vidraceiro ele teve essa necessidade. Por muitas vezes ele está dentro de uma obra e ele ser questionado. Você faz um portão, você faz uma janela, você faz uma porta. E ele percebeu que se ele não se atualizasse ali, possivelmente ele ia ficar fora do mercado. E hoje eu digo que é uma coisa só. Não tem mais vidraçaria e serralheria. O cara que é vidraceiro tem que ser serralheiro. E quem ainda não foi para serralheria, com certeza está atrasado. Não tem jeito, Não tem não. jeito. Bom, então, Ricardo, como eu falei, né, eu comecei também como vidraçaria e na minha época, realmente, como vidraçaria, eu ainda era do tempo que vidraçaria era só vidro e tinha o setor da esquadria, o cara da serralheria que contratava os vidraceiros para botar o vidro na obra dele. E esse foi a minha época, né? E que bom que evoluiu, né? Que bom que evoluiu porque, sei lá, né, o vidro, o nosso setor teria que evoluir também, né?
E hoje, né, Ricardo, depois de um certo tempo, com a dificuldade que a gente tinha de fornecimento de vidro mesmo, hoje, né, e aí a gente viu que tinha, assim, realmente uma oportunidade para a gente migrar da vidraçaria para a indústria, né, Isso. porque tinha realmente essa necessidade e a gente, né, estamos hoje, até hoje, no vidro temperado e começamos no vidro temperado e e da mesma forma que não dá para ficar só na vidraçaria e só na esquadria, você tem que agregar outros produtos também, né, na linha hoje da indústria, como vidro temperado, laminado e tudo mais. E nessa questão, Ricardo, hoje eu sei que você é um cara especialista na parte do alumínio, né? Sim. Eu ainda sou um pouco leigo na parte do alumínio, porque não tem só o alumínio A, né? Tem várias espessura, tem várias especialidades do alumínio. Tem um alumínio que, né, uma linha mais robusta, uma linha mais, sei lá, Mais leves, mais mais leve, isso. mais A gente chamou pesada. de É bitola, né? As isso, né? bitolas. Para você entender, Samir, o alumínio ele é um mundo muito gigante, né? Porque se a gente for pegar lá na essência, a gente vai vindo das linhas, né? Linha 23, linha 25, linha 28, linha 30, linha 42. E aí depois teve uma evolução, porque quando a gente falava de linha, né, para o pessoal que ainda não conhece muito do alumínio, a linha nada mais, nada menos é a bitola. Então, se eu falei linha 16, 16 milímetros. Se eu falei linha 20, 20 milímetros. E 28, e 30 e 42. E a gente tinha a linha 25, 30 e 42 como o nosso melhor produto em alumínio. E dos anos para cá veio a evolução. Aí veio lá a linha Suprema, a linha Gold, que a linha Suprema, poucas pessoas sabem aí que está entrando no alumínio, é a evolução da linha 25. E a Gold é a evolução da linha 30. Na verdade, a Gold não é 30, é 32. E aí ficou e ainda perpetua por muito tempo, vai perpetuar por muito tempo a linha Suprema e a linha Gold. Mas aí nós tivemos uma questão muito mais técnica na esquadria de alumínio, que fez a esquadria de alumínio melhorar ainda mais. O fato de termos essas linhas antigas no mercado são linhas que foram criadas para uma determinada situação. Isso aconteceu com o nosso vidro. A gente começou lá com vidro com massa e Sim, sim, comum, sim, mas sim, depois a sim. gente viu, ó, tem que ter segurança, tem que prender dessa maneira, tem que ter aqui um laminado. O alumínio não foi diferente. Então ele teve o quê? Ele teve que se atualizar as normas técnicas e aí as esquadrias de alumínio começaram o quê? As fábricas voltarem para o laboratório, pegar a esquadria e falar: será que essa minha esquadria aqui ela atende a norma técnica, o que a norma técnica exige hoje, seja 10821, seja 7199 relacionado a vidro, será que isso aqui atende, guarda-corpo? Então eles viram que não atendiam. Então eles começaram o quê? Os sistemistas sair do nome linha e começar a criar os sistemas. Né? Então aí tem vários sistemas de inúmeros sistemistas no Brasil, aonde eles pegaram o seu produto, melhoraram a geometria dele, melhoraram a espessura do alumínio e levou para o laboratório para testar o seguinte: será que atende? Nós estamos numa região aqui que é bem complexa em Bem, relação de bem vidro, né? complexo, é De verdade. vento, desculpa. É, é, Né? é. Então, assim, todo o nosso teste de laboratório é baseado no extremo sul. Né, pensando aí a ventos até de 180 km por hora. A gente sabe que tem umas regras para isso, mas a gente fala isso de uma forma mais popular. Então, essas linhas começaram a migrar para o sistema. As linhas ainda existem, mas os sistemas começaram a ter uma evolução muito grande. E até para dar uma repassada nisso, o alumínio ele vinha numa crescente muito interessante. Ele perdeu muito espaço para o vidro temperado, Sim, 2010 sim, para verdade. cima. Acho É. que até um pouquinho antes de Acompanhei 2010, isso aí, né? sim. É. Ele teve uma queda. E depois o alumínio deve ter pensado: oh, peraí, eu tô perdendo muito pro vidro, por quê? E aí foi a hora que eles retomaram e começaram a aumentar essa bitola do alumínio, né? Sair daquele alumíniozinho fininho e para um alumínio mais espesso. E hoje a gente tem uma gama aí de linhas de sistema muito interessante. Verdade, eu visito algumas esquadrias, né, e vejo que tem realmente, tem linhas ali que eu nem conheço. Poxa, parece ali que é igual fazia aquelas casas antigamente com aquelas vigona grande, hoje tem alumínio quase igual aquilo ali, né, Ricardo? E, Ricardo, realmente, a gente está falando da evolução do vidro, do alumínio. Como é que tá, Ricardo, a evolução do profissional nisso? Porque, como nós estamos falando, o alumínio não é mais o mais leve, aquela linha tradicional, hoje para você fazer uma pele de vidro, hoje para você fazer essas grandes estruturas de vidro, porque cada vez prédios maiores, e o profissional nessa área, ele está acompanhando também
ou a gente tem muito ainda amador, vamos dizer assim, né, nessa área, É, boa o pergunta, Ricardo? Sami, porque assim, se a gente falar pelo número de treinamento que a gente faz pelo Brasil, é um número extremamente insignificante pela quantidade de profissionais. Se a gente for analisar dessa maneira, é pequeno demais. Só que a gente também tem que olhar por um outro lado, que a gente criou as ferramentas online que ajudaram muito. Né? Então a gente tem muito aluno também estudando de forma online, até por uma questão de economia, de tempo, etc. Então eu vou dizer para você que está melhorando sim. De uns anos para cá a gente tem visto um número muito grande de profissionais buscando informação, se qualificando. Ainda é um número, repito, ainda é um número pequeno. Deveria ser muito maior. Ainda há aquela questão, eu aprendi com fulano e com ciclano e eu vou andando. Quando a corda aperta, eu vou lá e faço um curso. Mas assim, vem melhorando muito. Eu estou já com 14 anos de treinamento de escola. A gente vê uma crescente muito grande. E o que eu percebo também, Samir, que isso me deixa muito contente, as empresas estão se preocupando mais. A gente hoje tem um número muito maior de empresas que fazem um treinamento, contratam um treinamento para a equipe. Então as empresas estão tendo muito essa visão de minha equipe não está legal, eu tenho que melhorar. Eu tenho feito nos últimos 5 anos um número crescente de consultoria dentro de empresa. Justamente o quê? Pega lá os 10, 15, 20 colaboradores e dá um treinamento. E aí sim, cria lá um padrão de fabricação, mais ou menos o que acontece aqui Sim, dentro da sim, Tempera, né? sim, Aquele sim, sim. padrão. Então a gente vê essa mudança, a gente vê que os empresários estão tendo essa necessidade. E o que me deixa mais feliz disso é também ver que boa parte dos empresários do vidro e do alumínio, seja o serralheiro pequeno, vidraceiro pequeno ou grande, médio, eles também estão em busca da norma técnica, estão começando a olhar e enxergar valor nas normas técnicas. Isso deixa a gente muito contente, porque a gente sabe que nós estamos falando não só de produto, mas de segurança, de qualidade, durabilidade, eficiência. E eu vejo o seguinte, Samir, às vezes profissionais chegando até a mim para falar assim, Ricardo, eu quero trabalhar com alumínio, mas eu quero trabalhar de forma certa. Aí eu falei assim, o que que é certo para você? Não, eu tenho estudado muito a norma técnica. Quando eu escuto alguém falar, tem estudado a norma técnica, para a Poxa, gente já é é uma verdade, música para os é ouvidos, verdade, é né? verdade. Eu falei assim, mas você veio de qual setor? E às vezes nem é o setor do vidro e do alumínio. Às vezes ele veio de outro setor, mas ele já está tendo essa cultura de entregar um produto certificado, com norma técnica. E isso a gente entende que isso vai crescer cada vez mais, isso vai deixando a gente cada vez mais feliz aí de ver essa procura, né? Pela facilidade, né, o Ricardo, Isso. de a pessoa pode buscar isso. Eu vejo hoje que assim tem uma facilidade muito grande de você se capacitar, de você buscar informação. As informações estão na palma da tua mão, né? É diferente de quando a gente iniciou lá atrás, que não tinha isso. Sabe? Não tinha. Você tinha que aprender errando, né? E hoje você não precisa mais aprender com o teu erro, aprenda com o erro do outro, né? Porque hoje você tem um montão de informação na tua mão, né? E eu fico contente quando você diz que as pessoas estão preocupadas em trabalhar dentro das normas e tal, porque eu às vezes tenho um sentimento diferente, viu, Ricardo? Que a gente tenta passar isso às vezes para algumas empresas, para alguma cliente, e cara, e cai no preço, tem que ser o mais barato, e às vezes eles não estão pensando numa solução, que eles não estão pensando lá na solução do cliente, eles talvez vão lá oferecer aquilo que é mais barato, ou que ele consegue vender, né? E aí tem hora que eu fico preocupado nessa questão, viu, Ricardo? Porque, por exemplo, caramba, não dá para você vender um produto que não seja seguro lá para o cliente. Porque queira ou não queira, você é corresponsável, né? Por qualquer problema que dá. Eu sempre falo aqui, quando o cliente chega para mim e diz, não, mas o cliente assina um termo de responsabilidade. Eu digo, cara, você está assinando junto com ele o Exatamente. termo de te ferrar mais ainda. É isso aí. Porque Ele não sabe ele, o perigo disso, né? isso porque ele não sabe. É. Ele não sabe. Ah, eu assino. Mas e a hora que der o problema? Para quem que vem a bomba? Porque o cara não é um profissional somos nós, né? Então eu vejo às vezes, eu fico preocupado com isso, sabe, Ricardo? E eu sei que quando, como vocês e outras empresas que estão aí levando informações, nós aqui na Personal Glass também a gente tenta
trazer as pessoas para que a gente fale para eles que trabalhar da forma correta e indica alguns cursos, indica alguns treinamentos, e claro, todo mundo quer, as pessoas realmente querem fazer isso, mas na hora de querer fazer, às vezes tem uma Tem uma diferença ali, diferença né? muito grande, né? É. Ô, Samir, você falou, comentou um negócio aí que eu achei bem interessante. Eu, de uns 3 anos para cá, no meu Instagram, eu tenho trabalhado muito as patologias. Então, eu tenho colocado lá muito vídeo de acidente. E eu sempre boto um texto. Por que aconteceu isso? O que, que deveria ter feito? Ou faço uma narrativa em cima do vídeo, ou muitas vezes eu puxo o vídeo pedindo para as pessoas o que, que vocês acham disso? E o pessoal comenta muito. E muitas vezes eu falo, olha, esse vidro tinha que estar dentro da norma tal, 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 tinha que ser vidro temperado e laminado, assim, assim, assim. Essa torre está fora de norma e tal. E eu venho percebendo o seguinte, quando eu comecei a postar esses vídeos, eu lembro que alguns serralheiros e vidraceiros comentavam assim, ó, pô, será que você não está estimulando? Né? Eu falei assim, não, nós temos que mostrar o acidente e temos que mostrar a dor. É porque assim, a vida toda é E a a, a, solução, né, a Ricardo? solução. A dor, aonde vem o problema, é a solução. E quem tá errando? A vida toda a gente viu lá a indústria de cigarro colocar lá uma pessoa com câncer de pulmão. A indústria, muitas das vezes, da automobilística, mostrar que o cara beber e ele dirigir, ele vai ter um acidente. E por que não a gente mostrar também o nosso acidente e mostrar essa realidade? E sabe uma coisa que está me chamando muita atenção, Samir? É que nesses vídeos, quem está tendo uma comunicação no nosso Instagram muito grande é o consumidor final, é o arquiteto. E eu tenho recebido alguns vídeos de consumidor final e até de arquitetos também. Seguinte, Ricardo, eu vi aqui teu Instagram, apareceu aqui para mim, o cara nunca me viu na vida, apareceu para ele. Por algum motivo ele deve ter pesquisado alguma coisa de acidente e a própria, né, a inteligência do Sim, Instagram sim, faz sim, isso, né? sim. Eu acho que é logaritmo que eles falam. Então, apareceu lá o meu vídeo e ele falou assim: eu vou te mandar um vídeo, uma foto da minha obra que eu acho que tá com esse mesmo problema. Você tem como dar uma olhada? Eu falei, tem, dou uma olhada. Aí quando eu dou uma olhada, eu falo, cara, Tá com problema. tá com problema. E o problema é muito sério. E o que que eu tenho que fazer? Você tem que procurar um profissional urgente para poder resolver isso. E eu entendo o seguinte, Samir, eu comecei a colocar esses vídeos de patologia e é um dos vídeos que tem mais visualização. Eles dão. Eu tenho um vídeo lá de patologia que tem 5 milhões de visualizações. É muita coisa. É surreal. E a gente colocou com um propósito de levar a educação profissional e a gente está, querendo ou não, dando também educação para quem compra. Então, assim, o meu sonho é que o consumidor final, em pouco tempo, daqui a alguns anos, ele comece também a falar assim, ó, eu quero trabalhar com você, mas quem é o teu fornecedor? Qual é a marca do teu produto? Você vai me entregar produto A, B ou C, porque eu sei que tem que ser o A. Por que você está me entregando esse C aqui? Segundo a Normatec, vai ter dia, se o profissional não tomar cuidado com isso, o consumidor final vai ensinar eles a fazer a especificação. E isso eu acho que seria maravilhoso, mas talvez vergonhoso para o profissional. Imagina o profissional saber menos que o consumidor final, né? E hoje, né, é bem isso que você está falando, né, Ricardo? O consumidor lá, você não adianta enganar ele. Não. Não adianta. Isso. Se o que você falar, ele vai lá pesquisar e daqui a pouco você está queimando o teu filme se você não souber, né, vender aquilo que realmente você conhece, você domina aquilo ali, né? Então, o importante realmente, né, o Ricardo, nessa situação é você treinar, você estudar. Eu costumo sempre a dizer que um médico está sempre O estudando, tempo o todo, né? professor ele está sempre estudando, né? Qualquer profissão, o engenheiro está sempre estudando e fazendo provas lá e tal. E é o nosso setor. Isso. Será que ele está sempre estudando? Será que ele está vendo como é que a montagem de hoje talvez não seja a mesma que você tem que fazer amanhã? O que você faz hoje você pode melhorar amanhã? E você tem que correr atrás disso, porque hoje tem muita informação de você fazer o teu trabalho melhor do que ontem, né? Com mais qualidade, talvez com menos custo, Isso. tá? Reduzindo o custo, né? E talvez sendo mais lucrativo. Mas às vezes eu sinto, Ricardo, que tem muitos profissionais que ainda não. Pô, eu sempre fiz assim. Se eu for lá para esse curso, se eu for lá para essa palestra, Eu vou eu vou estar. aprender o quê, né? Eu já sei. Né? Isso. É uma perda de tempo. Eu tenho que vender, eu tenho que instalar, eu tenho que não sei o quê.
caramba, ele precisa primeiro parar e amolar a ferramenta, né? Porque senão ele fica lá trabalhando com a ferramenta gasta ou e só fica talvez se estressando, enquanto ele poderia perder um tempo preparando a ferramenta, afiando a ferramenta. Essa ferramenta Ser mesmo tem que muito ser mais trabalhada. eficiente na hora de É. fazer, né? E isso, né, Ricardo? Hoje eu sei que vocês estão aí, tem as plataformas de vocês que fazem isso sempre. Eu vejo, por exemplo, nós como personal, hoje mesmo vamos ter aqui uma palestra, né, ministrada por você, e eu sei que é fantástica. E às vezes você fica insistindo para que as pessoas venham, que, poxa, que é bom para eles e tal, e às vezes as pessoas ainda ficam ainda, poxa, mas é perda de tempo. É isso. E não é, né, cara? Ó, Samir, tem uma coisa muito interessante que quando eu faço uma postagem no Instagram, eu gosto de. Eu olho todas as mensagens que os alunos mandam. Né? Os alunos, vidraceiro, serralheiro, nem todos são alunos. E eu acho bem interessante que eu começo a balizar o mercado pela conversa. Exemplo. Às vezes botou um acidente, o cara fala assim: nossa, que perigo, eu não tinha pensado nisso. Poxa, eu gosto desse comentário. Esse cara virou a chave dele. E tem outro que fala assim: ah, tá, mas aqui na minha cidade todo mundo faz assim. Se eu não fizer, não vendo. Eu tenho medo desse cara. Porque esse é o cara que possivelmente não vem no nosso treinamento. Ele não vem no evento que vocês fazem. E quando ele vem, a chave dele vira. Uma vez eu fui dar um treinamento lá em Estância, né? Em Porto Alegre, se eu não me engano, Estância Velha. E o cara falou assim: olha, eu só vim no treinamento porque o dono da empresa quase que me obrigou. Mas eu vou ser muito sincero a você. Ele falou assim mesmo pra mim: eu tenho 30 anos de vidro. Eu sei que você não vai me ensinar nada. Aí eu ri e eu falei assim: poxa, obrigado pela sinceridade. Mas eu queria fazer aqui um acordo com você. Ele falou o quê? Nós vamos passar um dia inteiro nesse evento. Da mesma maneira que você foi sincero comigo aqui em dizer que você tem conhecimento, que eu acredito que tenha sim, e eu não vou te ensinar nada, eu quero que você seja sincero se você sair daqui com alguma coisa diferente do que você não tinha. Aí quando deu a hora do almoço, ele me chamou e falou assim: pô, cara, eu queria te pedir desculpa pelo que eu te falei. Porque você falou já umas 4 coisas aqui durante essa parte da manhã que eu sei, mas não faço. E eu deveria fazer. Aí eu falei: poxa, legal, essa sinceridade que eu queria. Qual é a moral disso? A moral é que às vezes a gente acha que sabe tudo. A gente não sabe. Eu estou todo dia fazendo treinamento e todo dia o aluno está me ensinando alguma coisa que no outro treinamento eu vou usar aquela técnica que é muito melhor do que a minha. E eu junto com a minha e vou criando uma nova. Então a gente sabe que a gente vai ainda ter muita estrada. E no dia que a gente falar que só sabe tudo, tem alguma coisa de errado. Então, assim, quando eu vejo essa mudança do profissional de aceitar o nosso convite de vir no evento, se dedicar, o cara falar: eu não vou porque eu tenho um box para colocar, mas você tem um box para colocar o ano todo. É verdade, é O ano verdade. É todo, entendeu? E verdade. não é esse box que vai mudar a sua vida, não é. Você É, poderia ter conversado com o seu cliente, ser organizado. é essa questão, né, o Ricardo? Às vezes as pessoas não é humilde, né? Ah, eu já sei tudo, eu não preciso mais disso. O cara, o que ele vai me ensinar, eu já sei. Eu estava lendo um livro do Mandela e ele diz, né, que tem o cara que já diz que sabe tudo, e tem aquele cara que não sabe ainda, mas acha que sabe, né? E os dois estão certos, eles não tem o errado e não tem o certo, porque aquele que diz que sabe tudo, né? Mas ele sabe do jeito dele, da época dele. E o cara que está chegando, que ele acha que sabe tudo, ele já vem e quer sentar na janela. E você às vezes tem que deixar, você que sabe tudo, tem que deixar ele sentar na janela, porque ele sentando na janela ele vai ver muitas coisas que talvez você não vê. E por outro lado, quem está. Ele só está na janela, mas quem está dirigindo é você. Então, que você tem que aproveitar esses caras, você tem humildade, aquele que diz que sabe tudo, que já acha que já sabe, tem que aproveitar aqueles caras que acham que sabe tudo também, Sim, sim. sabe? Então, eu achei muito interessante essa passagem no livro dele, né? E é uma realidade, E a gente, né? assim, não tem como a gente chegar na cabeça do cara e falar: olha, você precisa fazer dessa maneira que você vai se dar bem. A gente leva a informação, a instrução. É que nem uma pergunta que me fizeram uma vez, Samir: Ricardo, quantos profissionais você já formou? Eu falei: olha, eu não sei te responder isso, mas eu sei te responder quantos profissionais eu já dei aula. Ele falou assim: mas não é a mesma coisa? Eu falei: não, não é. Eu falei assim: nós batemos esse ano 15 mil alunos que a gente deu aula pela nossa escola, pelo nosso método.
Mas quantos profissionais eu formei, aí depende de cada um. Então depende só de mim. Porque o ensino foi o mesmo para todos, né? Mas você, legal quando você fala, ô, Ricardo, no nosso método, porque às vezes o método que nós estamos usando hoje não é o método de 5 anos atrás, sabe? E eu sempre falo que às vezes tem empresas e tem empresários que acham que tem que fazer sempre do jeito dele. E não é. Hoje, porque eu não tenho mão de obra, porque não sei o quê. Cara, a mão de obra que nós temos hoje é da futura geração. E como é que você tem preparado a tua empresa? Como é que você tem preparado a tua instalação ou a forma de trabalhar para essa geração que está chegando? Né? Então, eles de repente vão fazer diferente de você, mas você tem que deixar e talvez ter humildade de aprender com eles. Né? Eu Com sempre falo certeza isso, vai por ser uma exemplo. atualização, Eu né? vejo aqui na empresa, eu tenho falado muito com o meu pessoal, eu digo, pô, cara, você não tem mais hoje, você vai conseguir colaborador que você trabalha o dia inteiro dele virando vidro ali na máquina e revirando. Se hoje você não tiver a tua empresa automatizada, se você não facilitar a vida para esse novo profissional que está chegando, e talvez você prepara ela e ela te produz muito mais. Esses caras, eles vêm para operar a tua máquina, eles vêm para ajudar a resolver um problema que tu tá levando, sei lá, um dia inteiro para resolver, ele resolve em 2 horas, ele resolve em 1 hora. Né? E você tem que deixar, e você tem que estar preparado para isso, para essas mudanças e aceitar isso. E aí você vai. Senão, você fica sempre na tua zona ali de conforto, como diz a história, e daqui a pouco o outro passou, e aí você fica culpando o Estado, o governo, o colaborador, porque ninguém me ajuda, porque não sei o quê. Não, eu acho que não é por aí, né, Ricardo? Você Eu falou uma acho coisa bem interessante. Essa atualização, ela é comum, né? Você comentando isso me veio na cabeça aqui, né? A minha filha lá tá mexendo no marketing lá da gente. E ela outro dia mandou um vídeo para mim e falou: pai, esse vídeo cai muito bem essa música. Eu falei: pô, filha, mas essa música aí é muito moderna. Ela falou assim: então, pai, para você ela não encaixa bem, mas pro mercado ela encaixa bem. Eu falei: opa. Cara, peraí, precisa é, entender isso aí. é Aí ela verdade. foi, botou a música, aí ela me mostrou a quantidade de visualização. Ela falou: tá vendo? O teu mercado gosta dessa música, mesmo que você não goste. Aí eu falei assim: poxa, pior que é verdade. Essa atualização que você falou, a gente tem que entender que essa tendência chega, a gente tem que atualizar e preparar para esse novo mercado, E né? hoje, né, o Ricardo, a tecnologia está aí, né? A artificial está aí para ajudar. Cara, e tem gente que às vezes não tá usando isso, não está aproveitando de um benefício que está aí para ser usado. Ah, mas na minha empresa não encaixa. Encaixa sim, cara. Encaixa sim, cara. Vai atrás, vai se formar, vai pesquisar, que encaixa. Mas, Ricardo, eu queria te fazer outra pergunta. Eu estava assistindo esses dias uma live sua e aonde você falava que né, hoje tem muitas fachadas, né, como fazer uma fachada, como preparar uma fachada. A gente falava antes no tipo de alumínio que tem, né, que para fachada deve ter é bem mais, como é que se diz, tem que ser um alumínio bem mais resistente, mais robusto, né? Ah, a cola, a fita, tem que ser homologada e tal. E eu vi que você falou que tem a falsa fachada Fachada. e tem a verdadeira fachada. O que é isso aí? Conta um pouquinho qual é a Isso é diferença legal. desses dois aí, ô, Ricardo. A gente falou de tecnologia aqui ainda agora, né? E você falou da live, né? Quem diria que a gente estaria fazendo uma live com um engenheiro falando sobre cálculo estrutural, que é um tema extremamente complexo, e a gente levando essa informação para o Brasil todo, né? E vindo de encontro ao que você falou da educação da informação está na palma da mão. A gente fez uma live ali falando, né? Porque a gente vem batendo muito nessa questão da falsa fachada, porque a falsa fachada nada mais é o seguinte: quando a gente fala de fachada glaze pele de vidro, tem ali um perfil que foi projetado, estruturado, teve ali um desenho técnico para isso, teve uma geometria para dar resistência ao material, tem a liga do alumínio e tem lá o laboratório que vai botar pressão de vento, pressão de água, pressão de ar para poder o quê? Ver se essa fachada ela é estanque, se ela vai resistir às piores situações climáticas do nosso país. Isso tudo é feito em laboratório. A gente sempre diz o seguinte: como eu sou projetista também de perfis, eu digo o seguinte:
Quando a gente chega no laboratório, a gente consegue descobrir quem é o projetista e quem é o desenhista. Que tem uma diferença. Desenho ficou bonito, você leva. Mas o projeto tem que funcionar. E lá a pressão de vento é uma turbina, simplesmente simulando um tufão, uma rajada muito grande de vento. E ali a gente vê o nosso alumínio empenar, entortar, voar. Então, ali a gente tem todo um preparo. Claro que hoje a gente já não tem mais esse susto no laboratório, porque a engenharia evoluiu muito. Então, nós temos o alumínio, que ele é testado, certificado, homologado no laboratório, dentro das normas técnicas, principalmente a 10821 NBR, que fala sobre esquadrias de alumínio e fachadas. E nós temos a falsa fachada, que é o profissional que foi lá e falou, ó, o cara foi lá, botou um alumínio e colou um vidro. Só que quando a gente fala de norma técnica e fachada, nós estamos falando de alumínio certificado, profissional certificado, pintura eletrostática certificada, que muita gente ignora isso, o vidro certo ali, que nesse caso seria o laminado, a fita, os químicos, que é o prime, o silano, o álcool isopropílico, então ferramentas próprias para isso e muito mais. Então esse conjunto cria um sistema de produtos certificados, homologados, para chegar lá e ele funcionar efetivamente e Essa é a verdadeira resistir. sacada, a fachada. Essa é a verdadeira. Tá. E o que o nosso profissional fala? Não, peraí, isso está muito difícil. Vamos encurtar isso aí. Tá caro demais. Tá caro demais isso aí. Aí ele pega lá o alumínio de mercado, que é um tubo lá de parede de 1 milímetro, que não foi testado, não foi homologado, não foi para o laboratório. Ele instala o tubo lá na fachada e vem com o vidro, simplesmente passa lá a fita e cola um no outro. Não houve pressionamento, não houve limpeza, não houve um teste de desplacamento entre pintura e fita, e ele simplesmente vai lá e cola aquilo daí. E aí o que ele entende? Aquilo dali, a fachada dele ficou lá 40%, 50% mais barata. É óbvio que ele vai ganhar essa proposta. Mas só que tem um problema muito grande, nós estamos colocando a vida de muitas pessoas em risco. E quando aquele vidro ali que a gente fala de cair, desplacar, ele pode vir também a matar alguém. E aí a gente pergunta, onde vai estar esse profissional? Esse é o cara que fez aquela fachada, sumiu, desapareceu? Ou ele vai assumir essa responsabilidade que é dele, né? E ele vai ver que aquilo dali realmente é uma coisa muito séria. Então hoje a gente vem discutindo muito essa questão da falsa fachada, e há um questionamento muito grande do profissional que ele insiste em dizer que se ele não fizer, o outro faz. E eu digo o seguinte, será que vale a pena essa responsabilidade no final? E eu fico pensando também, Samir, o seguinte, pensa um vidro desse matando uma pessoa. O cara como profissional que fez isso, como que fica? É verdade. Né? Se ele é profissional mesmo, Se ele é profissional de verdade. Se ele é profissional de verdade, né? Eu sempre gosto de me colocar do outro lado. Se fosse um parente nosso, né? Se fosse uma pessoa da nossa família se acidentando por uma imprudência, uma irresponsabilidade nossa, como que a gente ia agir? Será que o dinheiro vale a pena nessa hora? Então, assim, a gente vem combatendo muito isso, levando muito vídeo, muita patologia que a gente fala, para poder chamar a atenção de todos os profissionais e ver que não é só dinheiro, né? É muita responsabilidade também. E aí que vem, né, o Ricardo, de tudo que a gente está falando, de você se profissionalizar, de você estudar, de você conhecer, né, de você participar, realmente escutar quem entende do assunto, para que você esteja informado para você poder vender isso, né? Imagina você vai lá vender a fachada verdadeira e lá o cliente está com um orçamento da fachada falsa. E aí o cliente lá, né, ele questiona, pô, mas por que o teu é tão caro? E às vezes você não sabe explicar por que o teu é tão caro. Né? Você sabe o teu caro porque você fez o teu custo, esse alumínio custou mais caro, esse silicone custou mais caro, né? O vidro talvez você pegou de uma empresa que é certificada, que realmente é um produto nacional, que você vai ter sempre esse vidro em qualquer tempo do ano. De repente, de algum que você compra que é mais barato e quando você for fazer uma reposição não tem mais o mesmo vidro para fazer uma reposição. E aí você tem que questionar tudo isso. E o mais que você falou agora, né, o Ricardo, é de fazer aquela perguntinha, se o cara tem família, quanto vale a vida da sua família? Quanto vale a vida do seu filho? Né? Nós temos um slogan aí do box, nós lançamos um box aqui na Personal, que é o Lifeguard, né, que é o nosso box de segurança, né? Ele é o então que quando ele quebra
ele fica lá funcionando normalmente, e a gente montou o nosso slogan. Ele é mais caro, é, mas quanto vale a vida da tua Exatamente. família? E por que não Né? ofertar isso para o cliente, né? Por que não permitir que o cliente escolha? É, Porque assim, o que mais dói no nosso coração é saber o seguinte: muitas vezes o produto de baixa qualidade é vendido, mas nunca foi ofertado de boa qualidade. A pessoa não deu essa oportunidade do cliente falar assim: não, eu quero decidir se eu vou botar algo com segurança simples ou quero botar algo com muita segurança, com mais valor agregado. Né, que eu posso dar muito mais segurança para minha família. Não estou falando nem de produto sem segurança, não quero nem comentar sobre isso. Mas por que o cliente não decidir? E aí, Samir, vem uma coisa bem interessante que eu sempre gosto de fazer uma analogia. O pessoal fala assim: ah, mas meu cliente só quer preço. Isso é uma frase que eu não aceito, não entra na minha cabeça. E eu sempre convido as pessoas que falam isso a gente fazer só um parênteses o seguinte: vamos ali na beira da rodovia mais próxima que tiver. Se todo mundo quer preço, vamos ali começar a contabilizar quantos carros passam ali com valores acima de 100, 200, 300 mil. Por que todos os carros que estão passando ali não são carros populares? Por quê? Porque as pessoas não querem só preço. A pessoa que compra um carro quer um conforto, quer uma direção melhor, quer um conforto térmico, um barulho, um carro com mais velocidade. As pessoas estão tendendo a pagar mais por produtos com mais valor agregado. E por que não o vidro é assim? Só não é assim porque não ofertamos. O profissional, muitas das vezes, entende que vender barato é mais fácil. E assim, né, Ricardo? Eu acho que isso já aconteceu com você também, ou alguém já, você já escutou isso de alguém, né? Que o consumidor final lá, quem paga a conta, quem vai morar lá na casa ou no apartamento, é ele que vai estar lá. E aí, quando você mostra para ele que tem coisas melhores, tem produto melhor no mercado, e ele diz assim, cara, eu não sabia disso. Eu não sabia, se eu soubesse, eu tinha botado na minha casa. Poxa, eu tô lá sofrendo com barulho, tô sofrendo lá com na questão de o sol entrando direto lá, né? E eu não sabia disso. Pô, se eu sei, eu tinha botado esse vidro, né? Eu só contando uma historinha. Na Saivetro, ano passado, aqui em Florianópolis, um cliente, né? Nós estávamos lá. ah, no nosso stand tinha lá o vidro duplo, né? Nós tínhamos uma cabine lá dupla tal, e né, o barulho lá dentro, você entrava, sumia. E o cara chegou, cara, eu preciso resolver um problema lá em Balneário Camboriú, que a dona de casa, ela mora num apartamento lá luxuoso, tal, mas ela dorme com um protetor auricular no ouvido, que ela não Deve ser consegue. muito confortável, né? É, e eu digo, cara, é porque o barulho é demais. Quando chega, pelo menos na madrugada, ela, o apartamento lá, acho que era no 20º andar. Então a rua, a 101 está ali embaixo. E no silêncio da noite, o barulho dos carros tudo lá em cima. Eu disse, pô, vamos lá dar uma olhada. Chegamos lá, caramba, o apartamento é realmente um apartamento de alto padrão. Cara, mas a linha de alumínio, como você está falando, que eu não conheço muito, mas era fino com vidro 5 milímetros comum, cara. Por quê, né? E aí agora, como é que você vai trabalhar isso? Você não pode mudar a estética da fachada do prédio, sabe? Como é que vai trocar tudo aquilo ali? Aí a gente fez lá, a pessoa que estava resolvendo lá, deu um orçamento lá tal. Ela até queria fazer, mas não podia porque o prédio não Não ia aceitava, ou aceitar, teria né? que fazer de todo mundo. Isso aí. Sabe? Então, olha aí que poderia ter selecionado um problema bem lá antes, né? Se o profissional já pensasse nisso ou vendesse Chegasse no momento é, certo, chegasse no soubesse momento. vender. Ô, Samir, eu tenho visto o seguinte, eu tenho visto muito prédio, assim, eu me hospedo muito em hotel, né, pelas minhas viagens, são muitas viagens por mês, e eu vejo o seguinte, o nível do hotel altíssimo e da esquadria do vidro muito baixo. Não faz sentido. E aí eu penso o seguinte, cadê a nossa turma do vidro do alumínio que não chegou na hora certa? Porque a gente está chegando muito atrasado. Ou tá chegando a pessoa errada lá, Pô, é a né? O pessoa cara que, errada. o cara que não assistiu a palestra do Ricardo, o cara que Sim, não vai atrás de informação, né, Ricardo? Porque exatamente. senão ele já também estaria junto ali, né? Porque a gente vê o seguinte, eu fiquei no hotel, eu fui participar de um evento em Pernambuco e me hospedaram num hotel, e quando eu recebi lá, eu falei, caramba, hotel 5 estrelas? Nossa.
que bacana. Cheguei no hotel, realmente 5 estrelas. Mas quando cheguei na esquadria, não tinha nem estrela. Não tinha estrela nenhuma. Eu tava escutando o barulho do mar e tava escutando o barulho do vento. Eu falei assim, aí eu até brinquei, eu falei, gastaram no buffet e economizaram no palito, né? Porque hotel 5 estrelas, aonde a esquadria não foi especificada. E aí eu penso o seguinte, o quanto nós temos que evoluir ainda para dar o conforto. E aí eu queria fazer uma analogia o seguinte, para os serralheiros e vidraceiros que estão nos assistindo. Quando eles tiverem esse medo de ofertar o alumínio e o vidro de qualidade para o cliente, lembre o seguinte: o cara da louças não tem medo, ele vende um vaso sanitário por 25 mil, Eu ia falar. o metais vende um chuveiro por 15, por Um 20, lustre. um lustre 40, 50 mil, um sofá 30, 40 O mil. porcelanato que ele botou lá, quanto que é o metro? Exatamente. Ninguém economizou nesse momento e todos da sua área souberam especificar e deixar na mão do cliente. Olha, eu tenho esse aqui que custa 10 e esse custa 50. E o cliente, muitas vezes, pelo ego, fala: não, eu quero de 50. E por que a gente ainda não está fazendo isso? Porque nós temos produto para isso. Nós temos Sim, vidro sim. de qualidade, esquadrias de alumínio de qualidade, vidros hoje que vai desde um vidro serigrafado, visitei tua fábrica hoje, um serigrafado, um de controle solar, nós temos o vidro lá duplo, triplo, quatro, nós temos inúmeras possibilidades para atender toda a exigência. A gente só tem que aprender o seguinte, tem cliente para pagar, tem cliente que quer o produto, só nós temos que ofertar. Temos que ofertar. E não temos que ter medo, né? Tem uma frase que diz, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então eu tenho tanto medo de perder a obra que eu não oferto um produto de qualidade onde eu posso ganhar uma obra que eu vou ter o mesmo trabalho, isso a mim não muda nada. Botar um vidro de controle solar, vidro duplo, um vidro laminado e um vidro comum, o trabalho é o mesmo. Mas o ganho é muito diferente. E o melhor, não só ganho financeiro, mas a satisfação final do nosso cliente é muito melhor. Sim. Então, o nosso profissional hoje que está assistindo esse bate-papo nosso tem que entender o seguinte: não existe produto caro, existe sim uma boa apresentação, uma boa especificação e procurar o público certo para cada tipo de produto. Sem dúvida. E eu sempre falo também, né, o Ricardo, não, eu tenho certeza que essas informações eu acho que ainda falta para o nosso setor, né? E vejo que tem, acho que é, né, as fábricas também poderiam pensar um pouquinho nisso, de trabalhar e levar um pouco desse produto, vidro, a própria esquadria, de dizer assim, caramba, fazer o consumidor final lá, fazer o cliente lá observar isso. Porque eu observo muito isso que você acabou de falar, que você vai em qualquer, você entra num apartamento, entra numa casa lá, você observa tudo, você observa a cor da textura da parede ali, poxa, essa parede é souvenir, é coral, é não sei o quê, esse porcelanato é da empresa A, B ou C, tal, e você, o lustre é da marca tal, e aí o vidro ele passa despercebido, o alumínio ele passa despercebido, sabe? E aí não tem, poxa, mas será que aqui nesse local esse vidro é duplo? Esse vidro é de controle solar? Esse alumínio, essa fachada realmente é correto? Foi especificado correto aqui? E às vezes o consumidor não sabe disso. E aí, isso realmente é um trabalho que começa, no meu ponto de vista, desde a fábrica, das associações de base, né, e tudo mais, de juntarem realmente todos para fazer essa coisa acontecer, porque um sozinho talvez não vai, né? A gente está falando muito realmente no profissional, de levar isso ao profissional, levar isso para a pessoa que vai vender esse produto. Mas a gente também precisa, a cadeia assim e tal, precisa mostrar isso, ajudar a mostrar isso para o cliente também, que ali aquele vidro, aquela esquadria, aquele fechamento, que fechamento que é? É a fachada verdadeira ou é a falsa fechada que está ali naquele Sim. local? Ó, uma coisa que você Né? falou que eu queria fazer um parêntese muito bem importante. Eu tenho visitado muitas construtoras e eu tenho visto o seguinte: muitas construtoras se preocupando em colocar dois, três tipos de sistema dentro da mesma obra. Olha só o que eles estão fazendo. Aonde eu não preciso de tanto silêncio, eu boto um sistema mais econômico. Dentro da norma, tudo bem. Mas o dormitório, eles estão investindo, as construtoras estão investindo no dormitório. Estão colocando esquadrias acústicas no dormitório. E aí eu fui conversar com o cara que faz o gerenciamento, né, das obras. Eu falei, por que você está fazendo isso? Ele falou, Ricardo, porque eu aprendi que tem valor na esquadria
E eu posso vender isso no meu apartamento. E aí, olha uma coisa bem interessante. Quem daqui a pouco vai virar o nosso cliente, e olha que é um cliente que vai virar antes ainda de muitos vidaceiros e serralheiro, é o pessoal de vendas de apartamento. O pessoal do imobiliário, eles estão começando a buscar informação para poder vender o apartamento com mais valor agregado juntamente com as esquadrias. Eles já estão pensando nisso. Então, por que nós ainda não estamos pensando nisso? Eles estão ligados. E olha só uma coisa que é bem interessante. Tem uns 4 anos eu fui convidado para. Eu sempre sou convidado todo ano para ver um apartamento modelo de uma empresa lá no Rio de Janeiro, que é MR2. E ela sempre fala, Ricardo, vai lá ver o apartamento modelo e dá a sua dica, a sua sugestão. E olha só que interessante, Samir. Eu entrei no apartamento modelo é sempre lindo, né? Sim, É sim, um sim. ovinho, É. mas é lindo, né? Você quer morar. É. Só que quando eu até falei assim, nosso apartamento tem 2 quartos. Um quarto é para eu e minha esposa dormir, o outro é só para ela guardar a roupa dela. Ou melhor, não tem 2 quartos. E aí eu entrei, R$ 600 mil na planta, num bairro nobre no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes. E quando eu entrei, ele tem 55 metros quadrados. Extremamente pequeno. 2 quartos. E aí eu cheguei na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu vi uma moça muito bem vestida, com um tablet na mão. Eu falei, você é corretora? Ela falou assim, não, eu sou dos móveis planejados. Eu falei, mas como é que funciona isso? Ela falou, não, esse apartamento aqui, você comprando, você já ganha uma dessas 2 cozinhas aqui. Aí tinha 2 modelos que ela mostrou no tablet. Mas se você quiser, a gente pode fazer um orçamento separado e você faz um upgrade na cozinha. Eu falei, quanto que pode chegar essa diferença? Até R$ 80 mil. A cozinha não tinha lá 12 metros quadrados. Eu falei, R$ 80 mil ela pode vender a mais naquela cozinha. Eu falei, pô, interessante, eu gostei. Aí eu fui lá no quarto. Tinha um cara apresentando o colchão, que o colchão ele é térmico, ele faz massagem, não sei o quê. Eu falei, como é que é o colchão? Ah, você pode incluir no seu financiamento do apartamento já os colchões aqui ortopédicos. Eu falei, cara, que interessante. E o outro com tablet na mão também, mostrando a automação do apartamento. E aí eu me perguntei, cadê o vidraceiro serralheiro? Cadê o vidraceiro serralheiro? Aí eu tive a curiosidade de olhar, Samir, para as janelas. Eu não vi janela, eu não vi porta. Eu vi persiana automatizada, eu vi cortinas muito bem montadas, mas eu não vi o nosso vidro, o nosso alumínio. E aí, quando eu abri uma persiana daquela, eu vi que o cara colocou uma esquadria de alumínio da pior categoria que tem no mercado e com um vidro incolor, possivelmente de 4 milímetros, e nem borracha tinha, nem guarnição tinha. Tava solto o vidro. E aí eu fui conversar depois com esse construtor. Eu falei, Túlio, por que as esquadrias não são valorizadas? Ele falou assim, Ricardo, todo mundo que entra aqui, ninguém olha para a esquadria. Eu falei, mas que dó de ouvir isso. Ele falou, ninguém olha. Aí, esse ano eu conversei com ele tem assistido muito conteúdo meu, e ele falou assim, Ricardo, meus próximos empreendimentos, eles vão ter esquadrias mais acústicas. Eu falei, faz isso. E coloca isso no teu preço e vende isso para o teu cliente que você vai ver a diferença. Ele falou assim, as próximas você vai ter o prazer de vir aqui e ver uma esquadria de qualidade, com vidro de qualidade, porque realmente você falou algo para mim o seguinte, que eu falei isso para ele. Eu falei, você não está entregando o que você vende. Você está vendendo um apartamento de alto padrão, mas com a esquadria que não é alto padrão e com vidro que não é alto padrão. Mas a casa toda foi alto padrão. E ele falou assim: realmente eu entendi isso e agora eu vou começar a investir. Então, as construtoras estão começando a ver isso. Que legal. Só que assim, nós, viraceiros e serralheiros, temos que ver também. Tem que fazer nossa parte, Tem que né, fazer a nossa ô, parte. Ricardo? Tem que Isso. fazer nossa parte. Eu sempre falo aqui, né, quero reforçar aqui essa minha fala, que, por exemplo, a gente tem que se unir mais. Por exemplo, hoje nós temos uma associação, nós temos um sindicato, mas você tem que estar participando, você tem que estar presente, dando ideia, para que isso que nós estamos falando aqui chegue lá onde tem que chegar. Para que todo mundo realmente, poxa, fale a mesma língua. Não, nós temos que fazer o nosso cliente final lá, dar valor àquele nosso produto. Ele enxergar que ali tem um vidro de qualidade, que ali tem uma mão de obra especializada, que ali tem um produto certificado, mas a gente só faz isso se a gente juntar as forças, né? Não tem outro jeito de fazer isso, Todo né, mundo tem que Ricardo? abraçar essa Todo mundo causa aí, tem que né? abraçar essa causa, Isso. não tem outra forma, né? E é bem dessa forma, é nessa linha, Ricardo, que eu acho que todos temos que trabalhar.
Sim, sim. sabe? Porque a gente faz aqui na empresa, a gente faz assim uns treinamentos, convidamos os especificadores para passar uma tarde com a gente. Nós temos um programas aqui de mostramos tudo como é que é feito, e tal. E às vezes eles também, até para eles falta muita informação. Falta muita informação, eles ficam assim, às vezes, de queixo caído, porque tem muitas coisas que eles, no projeto deles, às vezes eles não têm informação. E cabe nós levar isso para eles. Cabe hoje nós, como processador de vidro, como distribuidor de Levar vidro, essa informação, levar essa né? informação. E o Isso. nosso cliente também, o profissional que está lá no cliente fazendo isso, né? E outra coisa interessante, ô Ricardo, antes de eu entrar no outro assunto, é quanto a gente pode ainda vender mais para o mesmo cliente. Quando você pode agregar valor para o mesmo cliente. Eu estava falando esse tempo com uma empresa que ela é forte em vender vender porta para as construtoras, né? Ele vende e tal. A maioria das construtoras em todo o Brasil, ele é uma empresa de Santa Catarina, que vende aqui, vende para fora, exporta e tal. E aí ele entrou também na linha da esquadria, né? Eu digo, pô, mas linha da esquadria, eu tenho muito contato com ele. Sim. E aí, a primeira obra que ele vendeu, que ele não tinha, não era nada da área da esquadria, do vidro, era porta, né? E ele vendeu, se não me falha a memória, Espírito Santo, parece, Uhum. longe daqui. Sim. Cara, mas como que a tua primeira obra tu vendeu lá fora e não vendesse aqui, tão longe? Tu o quê? Tu investiu em vendedor? Não, sabe, eu apenas eu vendi a porta e eu via que tinha esquadria, eu via que tinha lá, eu já tinha, o cliente já é meu, o cliente já é meu, eu só ofereci, eu estou vendendo outro produto para o mesmo cliente que eu já tinha um ticket lá que ele me comprava, eu Isso. dobrei. Isso aí. Eu digo, caramba, Ele já estava dentro da casa do cliente, o cliente era dele, já tinha entendeu? confiança no trabalho dele, ele só ofertou o produto. Ofertou, Isso. sabe? E aí eu vejo isso aí também, às vezes, o nosso profissional, o nosso vidraceiro, o nosso serralheiro, ele é chamado lá para fazer um orçamento, e aí fechou, de repente, ele é chamado para fazer um fechamento lá de uma fachada, né, ou de fechar a obra e tal, e ele vai lá, dá o orçamento, fechou, ele vira as costas e vai embora. Isso. E quanto que ele podia vender mais lá dentro? Muito mais. Pode vender o box. Se o cara vender uma boa esquadria, se o cara pagou bem numa esquadria, ele não vai pagar também no. Ele não vai botar um box de 300, 400 reais. Ele vai botar um box daquilo que você quer vender para ele. Isso. E mostrando para ele o benefício desse box para ele. Por que disso, né? Por que disso? E, sabe? Sim. Então, e aí, às vezes, o profissional não se atentou para isso ainda, né, o Ricardo? E legal você falar disso, porque o nosso conteúdo hoje vai ter uma parte que a gente vai falar exatamente sobre isso. É vender mais para o mesmo, né? Porque assim, o cliente está predisposto a pagar mais por um produto que ele nem sabe que existe. Só precisa a gente abrir a boca e falar. Olha, eu fiz uma palestra há pouco tempo e eu falei assim: quem aqui sempre vende mais para o mesmo cliente? Aí quase todo mundo levantou a mão. Aí eu pensei no fundo do meu coração, falei: mentira. Eles não vendem isso tudo. Aí eu falei assim: então tá bom, agora eu quero fazer uma pergunta e com sinceridade. Quem aqui vende porta de alumínio ou de vidro? Aí todo mundo levantou a mão. Quem aqui nos últimos 6 meses vendeu uma fechadura com biometria? Ninguém levantou a mão. Eu falei: por que vocês não venderam fechadura com biometria? Eu tenho fechadura digital na minha casa com senha há 15 anos. Agora eu estou com uma de biometria há 4 anos. Eu falei: por que vocês não vendem fechadura de biometria? Aí um falou assim: ah, porque é complexo. Eu falei: mas que complexidade que você encontrou? Aí ele não soube me responder. Eu falei: você nunca pesquisou. Você só acha que é complexa. É muito mais fácil instalar uma fechadura biométrica, uma fechadura digital, do que uma fechadura comum. Ou melhor, o trabalho é o mesmo. Primeiro que o fiozinho dela é um plug. Você botou a pilha, plugou. E só tem que fazer a configuração que está ali. Asterisco, alguma coisinha boba, configurou. Só que tem um detalhe. A fechadura normal, que ele compra por R$ 30 e vende por 60, a biométrica ele paga lá 600 e vende por 2.000. Então ele ganha muito mais no acessório, no componente, do que na própria porta. E aí essa nova geração vai fazer isso. Vai fazer isso. Porque ele sabe programar, ele sabe que é só lá encaixar, apertar uns parafusos, programar e botar essa pilha e plugar.
né? Então, a nova geração que está chegando é esse cara que vai ganhar dinheiro. Isso aí. E ele ganhou dinheiro no produto que deu muito menos trabalho. Porque a porta, fabricar a porta, medir, comprar o material, cortar, fabricar, instalar, praticamente não deu dinheiro nenhum isso aí. Não fez muita força, Não é aquilo que fez. eu falei lá, que deixa a nova geração chegar, aquilo que você leva um dia para fazer, ele te resolve ali numa hora ou duas, né? Ricardo, outra coisa, nós estávamos falando em, né, desde o início, a evolução dos materiais, né, a falsa fachada, a fachada verdadeira, e você falava nesse tempo aí também de que a mesma pressão de vento num local não é no outro, e da mesma forma, né, Ricardo, no mesmo local, essa pressão de vento, a forma de você instalar, não é a mesma coisa de você instalar no térreo, no segundo ou terceiro pavimento, ou lá em cima no 10º ou no 20º andar, não é isso, Ricardo? Tem uma pergunta que o pessoal me faz muito pelas redes sociais, é assim, porque às vezes eles me vê lá, ou eu apresentando uma fachada, uma porta, uma esquadria de alumínio, a pergunta é muito comum assim, Ricardo, qual é o máximo que essa porta chega? Essa é a única resposta que eu não consigo dar. Por quê? Porque para eu responder isso, eu vou ter que fazer inúmeras outras perguntas. Porque eu tenho que entender o seguinte, uma esquadria de alumínio e uma porta de correia, vamos falar bem do básico. Qual região que ela está instalada no país, que ela vai ser instalada? Região 1, 2, 3, 4, 5. Porque quando esse cara me mandou uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, eu não sei onde ele está. Tá, vamos supor, eu estou no sul. Tá, beleza, está no sul. Você está no térreo, no segundo, no terceiro, no 10º ou no 30º pavimento? Ah, eu estou no segundo pavimento. Tá. Qual é a altura desse pavimento? Que as pessoas confundem muito, isso que eu gosto de falar, altura de pavimento, altura com pavimento. Porque a altura é o seguinte: todo mundo acha que 2 pavimentos são 6 metros. Teoricamente, sim. Tecnicamente, não. Porque eu posso ter 2 pavimentos numa casa térreo aqui, 6 metros, legal, mas eu posso ter 2 pavimentos no alto da colina. Se eu pegar essa altura dessa esquadria, não é 6 metros. Ela pode estar 90, 100 metros de altura. Então, a especificação dessa mesma esquadria vai mudar muito em relação a onde ela está sendo instalada. Então as pessoas hoje estão muito preocupadas com o seguinte: qual é o máximo que eu posso fazer uma porta? Mas não está preocupada onde será instalada essa porta. Qual o objetivo dessa porta? Eu tenho uma pressão de vento maior nessa porta ou não? Por isso que a gente vê muita patologia de porta voando, vidro voando, aí tu fala, mas como isso voou com tanta facilidade? O cara não parafusou. Às vezes ele parafusou da forma certa. Só que ele não fez a especificação para essa esquadria que está lá no 10º, no 20º, 30º andar. Então, há um estudo muito grande que a gente faz e entende o seguinte: não, uma esquadria não pode ser simplesmente avaliada por qual é. Ela chega a 6 metros. Não, talvez ela chegue a 6 metros lá na Bahia, que é a região 1, um exemplo, mas também no primeiro pavimento. Não quer dizer que ela vai chegar nos 6 metros na Bahia, no 30º pavimento. Também não quer dizer isso. E às vezes aqui no sul ela não chega nem a 4 metros de altura. No primeiro pavimento. Entendi. Então, assim, eu tenho que entender tudo isso: pressão, região do país, altura e pavimento. Se eu não entender isso, eu não consigo dizer que essa esquadria consegue chegar a X altura. E isso é uma coisa muito equivocada, Samir, que está tendo no mercado. Está todo mundo muito preocupado nas portas gigantes. Ah, eu quero uma porta que chega a 6 metros. Tá, mas 6 metros aonde? Porque a gente tem porta que chega a 5 metros lá na Bahia, um exemplo, e a gente tem essa mesma porta, quando chega aqui no sul, ela está com 2,5, 2,70. Aí você fala, mas como é que pode? Ela chegou com 5 metros lá. Isso tudo é uma questão de cálculo estrutural. Então hoje o profissional ele tem que se atentar que nós estamos tendo uma mudança climática cada dia mais absurda, né? E ela não está perdoando. A gente aqui no sul a gente vê isso. E a gente tem que entender o seguinte: cada vez a gente tem que estudar mais e entender se o produto que a gente está vendendo realmente vai atender às necessidades de esforço, de vento, pressão, tudo isso. E isso aí, Sami, para deixar esse assunto bem fechado, isso cabe o profissional buscar informação. E eu digo que informação técnica vende mais do que técnica de venda. Quanto mais informação técnica eu tiver, melhor o produto que eu oferto, melhor a venda que eu faço. Então o profissional precisa fazer o que você falou ainda há pouco: estudar cada dia mais o produto que trabalha. Sem dúvida.
Bom, que aula, Ricardo. Eu que sempre, né, minha função é sempre porta para dentro, né? Fora hoje, se eu for instalar uma janela, se eu for instalar um box, eu sou um ajudante, né? Porque eu sempre trabalhei porta para fora, porta para dentro, né? E com pessoas e tal. Mas, olha, que aula. Eu acho que agora eu já consigo quase montar uma porta, sabe? Da aula que eu tive aqui. É, o Ricardo, e é o que eu sempre falo, né? A gente, hoje o que eu sei hoje talvez não serve para amanhã. E eu preciso estar sempre me atualizando, sempre porque talvez o produto que nós usamos hoje, né, estão cada vez vindo novos produtos, novas formas de instalar. Então você tem que estar sempre atualizado, estar sempre procurando saber. Isso não é perda de tempo, isso é investimento, né? Então eu sempre falo isso. Eu vejo, né, na época que eu trabalhava, né, eu comecei a minha carreira na, na, na construção civil, servente de pedreiro, né? E naquela época eu via que você botava lá, preparava nós chamamos de forra, lá chumbava, depois ia lá, colocava as dobradiças na porta, ia lá, depois da porta estar pronta, faz o buraco para botar a fechadura. Hoje, cara, você vai com ela prontinha. Você só chega lá, encaixa, joga aquela espuma expansiva lá, bota, tá pronta. Então, você tem que realmente evoluir junto, você tem que aprender como fazer aquilo. Né? E você só vai sabendo estudando, estudando sim, com outro profissional e buscando aprender. Não tem e botando a mão na massa, errando, né? Porque esse produto hoje, essas mesmas fachadas, a falsa, a verdadeira, essa verdadeira vai evoluir muito ainda. Vai evoluir muito onde que a gente precisa saber disso. E é aquilo que você falou, né? Se tu vende um produto com maior valor agregado, a tua margem de lucratividade é a mesma, mas você vai ganhar muito mais, Exatamente. né? Você vai ganhar muito mais. O pessoal Tem tem que que ter essa pensar nisso. visão, né? É porque assim, cada dia a gente está com menos mão de obra, menos pessoas querendo trabalhar no nosso setor, e é o que você falou, cada dia a gente tem que evoluir mais o nosso trabalho, produzir com mais qualidade, com mais eficiência e ser mais dinâmico nisso. Então eu tenho que procurar sempre os melhores produtos, os melhores parceiros, os melhores vidros, os melhores componentes, acessórios, para eu poder o quê? Fazer aquele serviço uma vez só. O cliente ficar satisfeito, pagar e valer a pena o que ele pagou, e ele não ter aquele retrabalho. Quantos e quantos profissionais estão gastando dinheiro com retrabalho? Então, na hora que os profissionais entenderem que serviço tem que ser feito uma vez só, tem que ter lá sua qualidade, depois de você só alimentar aquilo ali com a manutenção preventiva, e isso ainda dá dinheiro, que pouca gente ainda faz, né, Samir? É Mas dá verdade, muito verdade, dinheiro, é verdade. né? Então, assim, cada vez ele vai trabalhar menos e ele consegue realmente rentabilizar muito mais. Ricardo, estamos indo para o final da nossa conversa. O papo tá bom, a Muito gente bom, poderia ir por bastante tempo, né? com certeza. Mas estamos indo para o final. Eu queria só para falar para todos os que estão nos vendo, né? Você que é o consumidor final, você que é o profissional da área do vidro, e dizer que aqui na Personal você encontra todos esses produtos que nós estamos falando aqui, produto de qualidade. Nós temos hoje, nós somos a empresa aqui na Grande Florianópolis que tem a maior chapa de vidro, que é a Jumbo, né? Nós trabalhamos com vidro laminado, nós trabalhamos com vidro Duravetro, que é o vidro estrutural, nós trabalhamos com vidro duplo, né? O térmico acústico, né? Trabalhamos com vidro de controle solar. Venha nos procurar. E venha também, se quiser, pode vir fazer uma visita, né? E se você tem alguma dúvida, nos procure. Que a gente, se a gente, aquilo que a gente não sabe, a gente vai buscar informações e devolve para você, né, Ricardo? Que tem que procurar isso aqui. Queria dar mais um recado para você, vidraceiro, você, cliente da Personal Glass, que quando você vir aqui na Personal, você vai ver aqui na frente da empresa uma caixa para receber cacos de vidro, né? Receber os seus retalhos de vidro lá, que lá na tua vidraçaria ou lá na obra você não tem onde botar e o vidro você não pode botar em qualquer lugar. Aqui na Personal tem uma caixa, que essa caixa é a caixa solidária. Esse vidro que você deposita ali, ela vai transformar em alimento para muitas pessoas.
Então, essa caixa, a hora que ela estiver cheia, nós temos uma parceria com a nossa a empresa que recolhe os cacos e a empresa Virale, né, que produz a garrafa, produz esse vidro oco, né, tapoé e esses produtos que é feito de vidro, e esse dinheiro ele vai para um banco de alimento que é a Fiesc que administra isso, e com isso vai ajudar muitas pessoas que estão precisando de comer, que não estão passando necessidade. Então, contamos com a sua colaboração, seja você vidraceiro, seja até você que não seja cliente da Personal, procure que tem outras empresas que vão ter essa caixa solidária também. Tem outras empresas aqui que vão estar com essa caixa. Procure o seu fornecedor ou então traga até a Personal que nós temos com essa caixa solidária que é uma ação que vai ajudar muita gente, é uma ação que a SEV está encabeçando isso também, a nossa associação das empresas vidreiras, né? Então, venha com a gente junto nessa ação solidária. Chega ali, olha, tá ali, Caixa Solidária. Então, é esse apelo que eu faço para vocês, venha nos ajudar. Ricardo, obrigado, obrigado mesmo, olha, o tempo voou, porque a conversa foi muito Boa, boa né? e espero que muitas pessoas tenham aprendido e tenham gostado aqui do nosso bate-papo. E quero deixar aí para você fazer as suas considerações final, né? Samir, a gente tá nesse mercado sempre tentando ajudar ao máximo, né? A gente hoje, eu sou um dos formadores de opinião, gerando sempre conteúdo bom para poder sempre levantar cada vez mais o nosso mercado e que o nosso Vidraceiro de Serralheiro vai lá, siga a gente, Ricardo Câmara BR, tá? Para poder ver os conteúdos. Esse conteúdo leva para o seu consumidor final para ele ver também. É uma forma da gente ajudar ele a ter uma argumentação técnica. Olha só, o profissional falou isso, o professor falou isso, por que a gente não pode usar esse produto e tem que usar esse? Então, use os nossos conteúdos para isso, para poder também facilitar a venda e poder vender um produto melhor. E todo mundo que está assistindo a gente, que possa lá, entra lá no nosso site, centraldovidraceiro.com.br, para ver os cursos que a gente tem, entra em contato com a gente, está com a dúvida, como você falou, não sabe especificar, consulta Personal, consulta a gente sempre está ali à disposição para poder ajudar. Eu digo o seguinte, para fazer errado hoje tem que querer, porque informação tem, ajuda ela é 0800. Chegar aqui na Personal, temos profissionais aqui extremamente qualificados para poder ajudar a especificar a obra, então só erra se quiser. Então, Vidraceiro e Serralheiro, vem com a gente, melhora esse produto, melhora aí a margem de lucratividade e seja um pouco mais saudável financeiramente aí na sua empresa. Esse é a mensagem que eu deixo para a turma toda. Obrigado, Ricardo. Obrigado mesmo e até a próxima podcast da Personal Talk. Muito obrigado.